Gente, sejam muito bem-vindos a essa nova temporada do podcast Open Mind. Estou muito feliz de estar aqui de volta com vocês. Queria começar esse podcast pedindo para você se inscrever no canal. A gente fez análise dos últimos e a gente viu que 50% assiste e acaba não se inscrevendo aqui no canal. Então, deixa seu comentário, se inscreve no canal para a gente fazer mais vídeos, trazer mais pessoas incríveis para conversar aqui com a gente. E hoje eu tô com uma convidada super especial. O nome dela é Laís Cabral. Ela é cirurgiã dentista pela UERJ, cirurgiã bucomaxilofacial pela UERJ também. Eu acho engraçado porque tem um pessoal que começa, fundão, UERJ, não desapega, né? Eu costumo observar isso. No meu caso, eu fiz meio a meio. Eu dividi aí as duas faculdades. Especialista em DTM e dor orofacial pela Faculdade de Medicina de Petrópolis. E eu tenho um carinho muito especial, vou te explicar por quê. Uma amiga minha que faz a parte ali toda, né? A família dela que cuida, é uma fundação. Uhum. Então, a família dela cuida de toda a faculdade. Queria deixar um beijo, Lê, pra você, em relação a cuidar aí também da Faculdade de Medicina de Petrópolis. Então, Laís, seja muito bem-vinda. É um prazer estar com você aqui. Eu quero conhecer a sua história. Vamos lá. Prazer é todo meu. Vamos conversar bastante hoje. Então, bora. Laís, vamos lá. Quero começar perguntando pra você o seguinte. Se alguém te encontrasse na rua e perguntasse o que você faz e por que você escolheu a sua especialidade, o que você responderia? Eu sempre brinco que eu nasci num caso clínico, né? Tá. Porque meus pais são dentistas. Tá. Então, assim, eles já tiveram uma clínica, eles têm uma clínica, né? Mas desde que eu nasci, eu frequentava o consultório. Então, aquele ambiente é muito familiar pra mim. Então, quando eu fui decidir, eu sabia que eu queria a área da saúde, eu fiquei com uma dúvida muito cedo entre medicina e odonto, muito rápida. Uhum. Eu já decidi pela odontologia porque eu conhecia a cirurgia bucomaxilo. Então, eu brinco que eu escolhi a especialidade antes de escolher a faculdade. Eu fiz odonto para ser cirurgiã. Então, eu já sabia, no primeiro período, estudando anatomia, o que eu queria. Tá. E eu fui direcionando toda a minha faculdade para isso. Então, eu comecei estágio muito cedo. Eu fui buscar ativamente os professores para pedir, para acompanhar. Então, desde o início, eu já sabia que aquele era o meu caminho. Sempre foi muito decidida, né? Isso não vem de agora. Não vem de agora. Não vem de agora. Não é recente, sempre foi. Você sempre eu já foi essa sabia pessoa... com 15 anos que eu queria ser bucomaxilo. Maravilhosa. Então, já era o que eu trabalhei para ser. Uhum. Nunca foi uma dúvida. E a DTM, que é minha segunda especialidade, ela surgiu de uma necessidade de ver os pacientes procurando um bucomaxilo para tratar a disfunção da articulação temporomandibular. Uhum. A articulação temporomandibular é a articulação que faz a gente abrir e fechar a boca. E acaba que os músculos da mastigação associados, os músculos cervicais são associados à disfunção. E não necessariamente o cirurgião sabe tratar a parte clínica. Perfeito. Então, eu fui fazer uma segunda especialidade para entender e poder tratar não só a parte cirúrgica, quanto a parte clínica da DTM. Legal. Então, a vida foi me levando para a DTM também. E hoje, o que eu faço no consultório é metade cirurgia, metade DTM, é quase que 50-50 dividido. E eu amo os dois igualmente, não saberia escolher, sabe? Tem que escolher um, não Porque sei. é tudo muito parecido. A gente acabou vendo que muitos pacientes da cirurgia ortognática, né, que é a cirurgia, uma das cirurgias que eu mais faço, a longo prazo, eles tinham alguns problemas relacionados à articulação. Certo. Então, até os pacientes de cirurgia ortognática, eu deveria avaliar essa articulação antes de operar. Perfeito. Ou tratá-la logo após a cirurgia, né? Um pouco tempo depois. Então, eu vi que os mundos estavam muito interligados para ficarem então separados. E é legal porque você conseguia, então, manter esse paciente ali dentro do seu tratamento, dentro da sua clínica, porque você podia tratar ali, né? Fazer a cirurgia ortognática e depois ainda manter ele ali, porque você ainda tratava uma DTM, alguma coisa futuramente. É muito comum. Aliás, legal. A DTM, ela só não é mais prevalente do que a dor lombar. Caramba, esse dado é importantíssimo. Mas é a segunda dor mais prevalente. Uau! Ou seja, você tem um campo muito grande aí para ajudar muita gente
dentro desse país afora. E me diz uma coisa, o que você acha que foi mais importante de você ter? Porque você falou que seus pais já tinham a clínica, Sim. você acabou crescendo ali, vendo eles terem os problemas, os desafios, as vitórias que é ter um próprio negócio. Como que você acha que isso impactou na sua vida desde que você, na adolescência, começou a ver, escolheu sua profissão? O que você acha que isso mudou na sua cabeça para pensar como você pensa hoje em dia? Meus pais são empreendedores, meus avós são empreendedores, então acho que a gente já tinha essa cabeça, não só do trabalho como algo importante, mas de todo o resto, né? Eu não consigo ver meus pais pequenos, assim, com um consultório pequeno. Legal. Então eles quiseram crescer e quiseram ter uma estrutura grande, né? De ter todas as especialidades num lugar só. Desde a época que o paciente ficava pipocando. Ia fazer um canal num lugar, depois ia fazer a prótese em outro. Porque era assim antigamente. Então, ele enxergou isso, uma mudança no mercado de trazer tudo para a clínica. Então, hoje, lá dentro da clínica, nós somos 6 consultórios, um laboratório de prótese. Então, a gente tem literalmente tudo que o paciente precisa. Ele não precisa sair de lá para nada. Até muitos exames de imagem a gente faz lá. Então, o paciente chegar lá para extrair um dente, eu ter dúvida se aquele dente pode ser salvo com canal, né? E a gente não precisar extrair, fazer um implante. E eu consegui bater na porta dela e falar assim, olha esse exame aqui. No caso, nesse cenário, minha mãe é endodontista, né? Você acha que dá para salvar? E às vezes ela tem 5 minutos entre um paciente e outro para dar uma palavra com aquele paciente e falar assim, olha, eu tentaria salvar esse dente. Sim. E naquele momento, se eu tivesse essa dúvida, eu ia ter que mandar para outro consultório. Então, tudo se resolve muito rápido, de uma forma muito mais prática. Sim. E o paciente não perde tempo de deslocamento, porque tempo não só é dinheiro, quanto é o nosso bem mais precioso. E é a ansiedade ali, né? Você poder resolver. Cara, isso eu acho um diferencial muito grande. Porque você conseguir construir ali, é quase um império de vocês, né? Porque vocês conseguem resolver a vida, a jornada do paciente ali. Então, ele vai, chega para resolver uma coisa, aí muitas vezes a gente descobre outra, e você já vem com a solução. Porque quando o paciente chega para mim, às vezes, para tratar DTM, um paciente que não veio de outro dentista, claro, que tá ali como um paciente integral meu. Sim. E eu vejo que ele tem outras questões, às vezes a DTM ali não é a prioridade, né? E eu, como especialista, iria querer tratar a DTM. Mas eu prefiro não tratar aquilo no primeiro momento. Sim. E eu vejo que ele tem uma cárie num dente que vai doer. Ou então tem um siso que tá ali numa posição que eu falo assim, olha, esse siso pode dar um problema em breve. Então, eu consigo olhar ele de uma forma muito mais integral e direcioná-lo dentro da clínica. Porque ele pode estar precisando muito de uma limpeza. Mas ele chegou lá por conta de uma cefaleia. E eu consigo mostrar para ele. É por isso que eu não consigo fazer uma consulta em menos de 1 hora. Legal. Eu preciso de 1h30, normalmente, numa primeira consulta. Porque eu tenho muita coisa a mostrar para ele, né? É claro que ele já sai com muitos direcionamentos. Muitas vezes a gente precisa de... A fisioterapia é muito aliada nossa no tratamento, tanto pós-cirúrgico quanto da DTM. A gente precisa muito da fisioterapia especializada em DTM dor orofacial. Eu tenho alguns fisioterapeutas que trabalham comigo. Mas lá na clínica também. Hoje ainda não lá na clínica, mas eu direciono eles. Perfeito. Confiança, digamos assim. Fisioterapeutas que eu trabalho. Assim como otorrinos, neurologistas, cirurgiões plásticos. Tem outras muitas especialidades que a gente trabalha junto. E vem cá, me diz uma coisa. Falando nessa gama de profissionais que você conhece, que você se relaciona, qual o principal diferencial que você acredita que foi ter esse relacionamento dentro da sua carreira, dentro do crescimento da clínica? Como que você vê isso? Então, eu passei durante um período de residência, acho que um pouco parecido com você. A gente foi contemporâneo, não se conhecia, no mesmo hospital. O meu R2 foi 2020, foi o ano da pandemia. E foi uma época que as cirurgias eletivas pararam. Sim, foi o caos. E as cirurgias bucomaxilo, além das infecções, de algumas biópsias de lesões potencialmente malignas, a gente não tinha cirurgias de urgência. Então, as nossas cirurgias foram interrompidas por algum tempo. Foram alguns meses parados.
Aí, nesse momento, nosso chefe autorizou a gente a acompanhar algumas outras clínicas, por exemplo. Perfeito. Então, ali eu já comecei a acompanhar a otorrino, a cirurgia de cabeça e pescoço, porque pra mim eu podia acontecer tudo menos ficar parada em casa. Sim. Eu era residente de um hospital universitário. Não, a gente quer sair correndo, a gente quer operar, né? Exato. A gente desce, a gente vai arranjar qualquer coisa pra poder… A gente tem aqueles 2 anos ali pra aprender o máximo que a gente pode. A gente vai dar um jeito de aprender. No meu caso, são 3 anos, porque você fez a geral antes, né? A cirurgia bucomaxilo são 3 anos. Ah, legal. E nosso chefe pediu pra gente ficar mais 4 meses depois, de uma forma voluntária, pra repor os 4 meses que a gente ficou sem eletiva durante a pandemia. Que bom. Então foi ótimo. Que bom. Foi a única especialidade que fez isso. Mas foi um pedido dele, pessoal, e todo mundo acatou, todo mundo gostou disso, né? Na época. Mas ali eu já comecei a ter uma relação profissional, porque eu sentia… Nós somos a única especialidade que não são médicos que atuam no centro cirúrgico operando. Sim. Né? Então, eu senti uma necessidade de aprender algumas questões que a gente não via na faculdade, em primeiro lugar. Perfeito. Então, eu via inter-relação com outras muitas clínicas. Por exemplo… Toda vez que eu internava um paciente de infecção odontogênica, eu ligava pra Luciana, que era residente da infectologia. Legal. Que ela me falava, eu só vejo HIV. Quer dizer, a maior parte dos meus pacientes são HIV positivo. Eu quero ver outras coisas. Eu quero ver também. outras coisas. Então, pra mim, era muito bom, porque ela me agregava muito, me ensinava muito. Eu ter uma infectologista trabalhando comigo naquele paciente. Sim, total. E, ao mesmo tempo, eu aprendia muito com ela. Então, a Luciana foi uma pessoa que me ensinou muito. E isso vale para outras várias clínicas dentro do hospital. Eu aproveitei estar no hospital de referência de muitas clínicas para aprender com muita gente. E conhecer muita gente. Então, sempre brinco que eu sou muito cara de pau. Eu mando mensagem, eu, assim, recebo muitos nãos, mas eu recebo muitos sims. Então, assim, eu comecei a trabalhar com alguns profissionais… Única e exclusivamente por eu vi que você trabalha com fulano, conheço fulano, vamos marcar um café? Né? Então, assim eu comecei a abrir meu leque de pessoas que eu conhecia e comecei a mostrar não só o meu trabalho, a minha visão do tratamento daquele paciente, mas como… Que eu existo, né? Olá, tudo bem? Prazer, meu nome é Laís. Exatamente. Mas como a gente poderia trabalhar em conjunto. Porque muitas dores dos pacientes deles não eram sanadas por eles. E tem muitas inter-relações. Total. Ninguém pensa em ir no dentista pra tratar uma cefaleia. E tem tudo a ver, né? E tem muita relação, né? Então, a cefaleia tensional, uma das maiores causas é o apertamento dentário, né? Muito conhecido como bruxismo. Mas a gente tem muitas outras questões. Por exemplo, o bruxismo do sono, ele é piorado enormemente por todos os recaptadores seletivos da noradrenalina e serotonina. Então, eu preciso encaminhar semanalmente uma cartinha pro psiquiatra, muitas vezes. Ou a apneia do sono também piora muito o bruxismo. Eu preciso do otorrino comigo, né? Ou o refluxo também piora o bruxismo. E eu preciso, muitas vezes, mandar pro gastro. Então, a gente precisa dessa inter-relação, né? Como… O gastro vai pensar que a dor de cabeça pode ter relação com o refluxo. Quando que você começou a pensar dessa maneira estratégica? Porque assim, não é todo mundo que desde a residência tem esse pensamento. Mas não foi de uma forma intencional, inicialmente. Tá. O que foi o gatilho ali? Eu sou uma pessoa que gosta de conversar. Eu queria muito aquele conhecimento. Eu queria entender algumas coisas. Eu queria ver cirurgias maiores, mesmo que eu não fosse fazer. Eu só prestei prova de residência para a UERJ, porque eu queria as cirurgias eletivas, eu queria a ortognástica, que para mim é uma das cirurgias mais bonitas que existem, né? Eu adorava ver a transformação na face e da vida daquela pessoa. E eu queria aquilo. Sim, perfeito. Então, eu nunca pensei em fazer residência que o foco fosse um hospital de trauma. Porque não era aquilo que eu queria fazer pra minha vida, não fazia sentido pra mim. Cara, mas porque é muito legal. O que eu acho muito legal no seu discurso é que isso não é todo mundo que pensa assim, tá? Pelo contrário, eu acho que a maioria das pessoas não sabe o que é. Você já parou pra pensar nisso? Não, falando sério. Então assim, isso começou… Saber o que você queria… Eu acho que talvez tenha te levado… Porque você é muito nova. Eu entrei na residência com 22 anos, né? Nossa, o neném. Meu Deus.
Você é muito nova. E eu acho que saber o que você quer, de alguma maneira, te fez você chegar num patamar de sucesso, porque você já é muito bem sucedida, sendo muito nova, você já toca uma clínica gigante. Mas você vê que, assim, tudo isso foi moldado nos últimos 15 anos, pelo menos. Pois é. Isso, na verdade, aí eu começava a conversar com as pessoas e eu conversava com todo mundo. Com todo mundo. Tanto é que as pessoas, às vezes, sabiam que eu tinha, né, que a minha família tinha uma clínica, que me perguntavam, Laís, você consegue alguém aqui pra fazer uma limpeza? Ou quebrei meu date, tenho uma viagem amanhã. E eu comecei a ir encaixando as urgências e levando e construindo também. Eu trouxe alguns outros profissionais. Isso antes de você estar trabalhando? Isso na residência? Isso na residência ainda. Assim, você já tinha essa cabeça de vou resolver o problema. De outras clínicas que me perguntavam, eu preciso fazer limpeza. Você consegue? Eu mesma já ligava e já marcava. Então, acabou que eu comecei a trazer gente pra clínica de uma forma muito orgânica. Porque você vai procurar sempre a pessoa que você conhece que tá por perto. Claro. Indicação ali, que você confia. Né? E eu sempre brinco que na minha vida é uma grande coincidência, assim. A minha vida é um grande ovo, porque eu converso com alguém e a pessoa conhece uma pessoa que eu conheço e de repente vira assim. E eu sempre gostei de agregar as pessoas. Eu comecei a juntar todo mundo, né? Eu gostava de apresentar um ao outro e eu comecei a criar uma grande rede de conexões. Então eu sempre tinha para quem indicar. Quando o paciente chega para mim sem indicação, eu gosto de mostrar pra ele, assim, claro, às vezes eu dou mais de uma indicação pra ele também se sentir à vontade, né? Porque não existe só a questão técnica, a gente tem que se identificar com o paciente também. Tem que ter aquela conexão de falar assim, estou me sentindo confortável pra ser tratada por aquele paciente, não só tecnicamente, né? Mas eu costumo indicar. Então, nesse sentido, eu indico uma gama de profissionais, médicos, fisioterapeutas, enfim, de todas as especialidades. E acabou que isso funciona muito bem. Muito bem. Porque eu acho muito mais cômodo, em vez de escrever um encaminhamento gigante, que muitas vezes é necessário. Sim, porque muitos pacientes, às vezes, pingam de clínica em clínica, tentando resolver um problema, né? Especialidade em especialidade. Quando chega pra mim, não necessariamente é pra mim, mas eu preciso criar uma linha do tempo pra organizar aquela história, pra direcionar pro profissional correto. Perfeito. Mas, por outro lado, é muito mais fácil pra mim pegar o telefone e falar, Ana, eu tô com um amo. paciente assim. Eu amo. Ele vai te mandar uma mensagem. O que muitas vezes acontece comigo é marcar o fisioterapeuta pro paciente, né? Nem sempre eu consigo, mas às vezes ele tá com algo muito agudo que eu passo o telefone e ligo. Falo assim, olha, você consegue atender hoje em algum momento? Nossa, isso é um luxo, um luxo. Porque aquele paciente precisa, às vezes, de um empurrãozinho para as coisas funcionarem. Eu não vou ter o resultado se ele não for no reumatologista que eu pedi, no fisioterapeuta que eu pedi, no psiquiatra que eu pedi. Então, não tem como. Porque não necessariamente eu vou tratar todos os tipos de cefaleia daquele paciente. Sim, perfeito. Aquele paciente, muitas vezes, tem um quadro de enxaqueca, né, que a gente chama de migrânia, e cefaleia tensional ao mesmo tempo. E eu preciso que o neurologista esteja tratando junto comigo, assim como o fisioterapeuta. Só assim eu vou ter um resultado realmente satisfatório para aquele paciente. Não, total. Eu acho que é isso, do tipo, a gente chegar... Porque muitas vezes a gente deixa também ele muito na mão do paciente. E aí acaba que, eu vou marcar, não marca. Aí volta, você marcou? Não marquei. E aí quando você tem... Cara, às vezes uma pequena atitude, você pega e liga. Fala, oi. Você resolve a vida dele, você marca, você faz um encaixe. E isso é muito importante porque a pessoa que tá ali do outro lado, se ela considera essa relação, você tem muito mais abertura. Então, às vezes, você consegue encaixar, enfim, um horário que talvez a pessoa não tivesse, mas ela vai abrir pra você. Então, eu acho que faz muita diferença. Tipo, esse relacionamento que a gente consegue construir desde residência, pós-residência, pra mim, óbvio, tirando... A gente tem que ter uma boa residência, né? Claro. Não vou discutir isso. Mas a gente tem que ter esse relacionamento. Esse relacionamento, pra mim, é o que impulsiona a gente pra frente. Sem sombra de dúvida. Mas a gente tem que
dá uma responsabilidade pro paciente também. Sim. Porque a gente também não faz milagre. Sim, Eu total. sempre brinco isso. Eu falei, milagre eu ainda não opero. Ainda não tô operando esse. Isso não acontece ainda. Aham. Mas facilitar alguns trâmites, às vezes, ajuda muito, né? Sim, Isso também toma muito tempo da gente. também. Porque a gente acaba virando também quase que um concierge daquele paciente. Aham. Então, tem uma faca de dois gumes aí que a gente precisa achar um equilíbrio. Isso. Mostrar para isso que eu o ia falar. paciente que a gente tá ali para ajudar. E eu Uhum. sou uma pessoa muito presente no pós-operatório. Eu faço Perfeito. questão, desde uma cirurgia de extração a uma Uhum. cirurgia ortognática, conversar com o meu paciente com frequência. Uhum. Tem uns pacientes que até brincam. Você já tá nos meus contatos frequentes, eu vou encaminhar uma mensagem, você tá sempre lá. Sempre lá No pós-operatório. que... De tanto que eu falo com você. Mas, por outro lado, algumas coisas eu preciso da colaboração do paciente, Sim, né? total. A gente precisa trabalhar junto. Sim, o que eu acho legal é isso. Hoje em dia, que a gente fala muito sobre jornada do paciente, a gente consegue estruturar ali um acompanhamento que seja bom para os dois lados. Nem que demande demais do profissional, nem que deixe a desejar para o paciente. A gente consegue criar ali uma jornada, criar um ambiente que seja mais fácil para ele, mas que seja bom para nós também como profissionais e que nós sentimos que, cara, eu posso fazer um bom trabalho Sim. e eu tô sendo valorizado Sim. por isso. É engraçado porque os pacientes, de forma geral, eles não têm noção do trabalho que a gente tem, né? Pra pedir uma cirurgia, pra mandar laudo, pra autorizar código, às vezes que glose, a gente precisa brigar por um código. Enfim, alguns outros detalhes, renovar alguma receita, o paciente perdeu a receita física, assim, mandar uma digital. Eles não têm noção as horas de trabalho que são não só atender, né? Tem um outro trabalho Uma por trás. burocracia por trás. Falando nisso, deixa eu te perguntar, eu queria saber da sua parte, qual foi, assim, um caso, né, já que a gente tá falando muito sobre essa parte de paciente, de tratamento, qual foi um caso que te marcou dentro da sua carreira, que você sentiu, falou, cara, tô no caminho certo? Tem duas histórias que eu gostaria de contar. Então bora. A primeira é quando eu tava terminando a residência, uma veterana minha, Luana, que é ortodontista, né? E na cirurgia ortognática a gente precisa, na 99%, vamos dizer assim, né? Não o número verdadeiro dos casos, a gente precisa de um preparo ortodôntico, né? Então, colocar aparelho para depois operar. E precisa, às vezes, de um trabalho aí de 1-2 anos de aparelho antes de operar, em muitos casos. Outros a gente consegue, enfim, tem algumas variações disso, mas esse era o tradicional. prazo que esse paciente vai ficar com vocês, né? Então, mais com ortodontista do que com cirurgião. Perfeito. Porque a gente precisa descompensar uma inclinação dentária para ter um espaço para a gente ter a possibilidade de movimentar aqueles ossos. Tá? Porque, por exemplo, só para ilustrar, a gente tem um paciente classe 3, que ele tem morde lá na frente. Tá? Que é o clássico aí que todo mundo fala, é o Cássio, o Pedro do Flamengo. Só para ficar mais claro. Mas a natureza, ela tenta compensar essa discrepância óssea com inclinações dentárias. Então, os dentes, eles acabam chegando o de baixo para trás e o de cima para frente. Então, eu preciso descompensar, piorar essa distância para eu ter mais distância de movimentação, mais jogo para movimentar aqueles ossos e ter a inclinação correta no final da cirurgia. Perfeito, entendi. Tá? Então, às vezes, essa movimentação dentária, ela tem que ser lenta. Então, demora mesmo. Mas a Luana é ortodontista, doutoranda em ortodontia, ela tem uma história de vida muito legal. E ela quis operar comigo. Então, assim, ela conhecer outros professores, outros profissionais, ela ter feito o ERG, né, também comigo o tempo todo, e ter me escolhido para operá-la, foi algo que eu senti uma responsabilidade, né? Até porque ela lida com pacientes cirúrgicos o tempo inteiro. E ela me indica, né? A gente já operou alguns pacientes juntos, a gente trabalha muito junto. E operar uma ortodontista, uma dentista, que foi minha veterana e me acompanhou desde o primeiro período, viu a minha trajetória, foi... Não, olha, eu fiz alguma coisa certa para ela ver em mim, né? Uma profissional que ela gostaria que operasse
ela mesma, né? Então, esse foi um momento que eu achei que eu tava no caminho certo. Valeu a pena, né? E o segundo foi ano passado, uma menina que estudou comigo na escola. Na verdade, ela era 2 anos acima de mim na escola. Tá. Virou pra mim e falou assim: olha, eu acompanhei sua trajetória inteira no Instagram. Aham. Eu sempre te segui, porque a gente, né, estava Tá, na escola. sim. Perfeito. Eu sempre soube que eu tinha que fazer ortognática. Mas com 18, 20 anos, eu achei que não queria, não tinha essa maturidade. Tá. Eu decidi que eu quero, Uhum. e eu quero ser operada por você. Irado. Legal. Então, ela, mais jovem, já tinha ido em outros profissionais, Tá. muito mais experientes, com mais anos de carreira. Mas ela viu que eu tinha feito uma boa residência, que eu tinha bons resultados, que eu era dedicada à minha profissão. Uhum. E resolveu e quis operar comigo. A gente vai operar ela em junho. Legal. A gente ainda não operou, mas ela está nesse processo, né? Que ela teve que botar aparelho, enfim. E foi ali que eu pensei, nossa, tem outras pessoas me observando que eu não imaginei. Tá dando certo. Tá dando certo. Legal. Puxando até esse gancho que você falou do Instagram, que ela tava acompanhando a sua trajetória, eu queria te perguntar, assim, um pouco, como que você vê estar dentro das redes sociais e associar ali o seu trabalho como referência no offline dentro das redes sociais? Como que foi esse início? Você documentou ali sua residência, depois você decidiu fazer isso de maneira profissional? Como que você vê as redes sociais? Eu acho impossível não estar nas redes sociais em 2025. Tá. Ui, Não pesado? existe essa opção. Tá. Não existe. Bom Porque dia pra você. Não, mas olha, é porque você precisa mostrar que você existe, Tá, perfeito. tá? E antigamente era uma grande rede de indicações. E ela ainda funciona hoje em dia. Tá. E eu acho que ainda funciona mais do que as redes sociais em muitos momentos. Sim, eu acho. Concordo. Pra mim, concordo. O offline funciona melhor do que o online. Muito, muito. Mas o online mostra para as pessoas que já me conhecem o que eu faço. Perfeito. E isso foi o que eu comecei a fazer desde o início. Eu sempre gostei de tirar foto, de editar foto, de uma forma completamente amadora, tá? Foto de viagem. Então, assim, eu era a blogueira de viagem das minhas viagens. Eu tenho um destaque de 2018 postando minhas viagens. Então, eu sempre gostei, eu fazia isso como um hobby. Certo. E aquilo naturalmente foi se transformando em postar o meu dia a dia, que era... Bom, durante a residência era só isso, né? As pessoas acham que a residência em cirurgia é muito glamour. Zero. Mas é 100% sofrimento, né? Mas enfim, depois a gente fala sobre isso. Mas o ponto era que durante a residência, na época, não era muito bem visto. As pessoas não tinham muitas redes sociais. E eu postava pouco. Tá. Eu postava muito pouco. Mas eu postava que eu estava ali. Mas isso já era suficiente para mostrar a minha trajetória. Isso que eu acho Onde legal. eu estava. O que eu acho interessante é que mesmo quando você posta pouco, parece que a internet, ela reverbera no sentido... Sabe quando você joga uma pedrinha? E a pedrinha joga uma pedrinha no mar. E aí ela vai gerando ondinha, 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 ondinha. Isso nunca acaba. Sim. Então, eu sinto a internet como isso. Às vezes você postou uma foto num hospital que você acha que aquilo ali não vai fazer diferença na sua vida. E aí vem uma pessoa que te viu, falou, nossa, que legal, ela tá operando. Poxa, talvez ela esteja cansada. Poxa, nossa, olha como ela trabalha, olha como ela se dedica. Então, eu acho que isso é legal. Às vezes, o pouco que você faz já é suficiente. E aí eu penso, quando você investe um pouco mais, isso é infinito. O poder disso é infinito. Sim. Eu fiz algumas fotos, eu fiz alguns vídeos mais profissionais, mas eu nem cheguei a postar todos, sabe? Porque um não ficou do jeito que aí passou já 1 mês, 2 meses, já tô um pouco diferente. E aí eu comecei a criar um pouco de contar a minha rotina. Sim. E de mostrar algumas coisas. E aí era muito legal que eu estudei no Corcovado. E lá todo mundo tem um senso de comunidade muito grande. Legal. Então, até hoje, a gente vai nas festas juninas, por exemplo. Ai, que máximo. Então, chega lá, às vezes tinha um professor que falava assim: olha, eu vou marcar pra tirar meus sisos com você, porque você sempre posta que tem que tirar os sisos antes de dar problema. Então, até algumas coisas pequenas, eu via que outras pessoas acompanhavam mesmo. né? Porque o siso é realmente isso. Todo mundo só procura quando dá dor, e quando dá dor, realmente já tá ruim. E já tem uma infecção, já tem outra coisa associada, pós-operatória pior.
Então, assim, algumas pequenas coisas que eu ia falando, né? As pessoas iam vendo. E hoje eu ainda sou assim. Tá. Hoje eu tô um pouco mais ativa, tem épocas que eu tô mais intermitente, né? Quando você tem, no meu caso, quando você tem alguma questão pessoal ou profissional, né? Eu não ficava tão confortável de estar ali o tempo todo. Então, já sumi por um mês e voltei. Sim, tem essas flutuações, né? Mas eu acho que isso é natural até do nosso amadurecimento como profissional. Sim. E nas redes sociais, você não precisa estar ali todos os dias. Perfeito. Não acho necessário estar ali literalmente todos os dias. Tem um domingo que eu não quero passar nada. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Eu não tenho essa cobrança. Sim, sim. Eu já tive essa cobrança, não tenho mais. De chegar em casa e falar assim, deixa eu dar alguma informação pra eles. Pra mim, hoje, flui de uma forma muito mais orgânica. De mostrar algumas coisas. Às vezes, mostrar alguns procedimentos. Que antes eu tinha essa crença que ninguém gostava de ver nada. E hoje em dia, eu vejo que alguns exames, né? Que não necessariamente tenha sangue explícito. É interessante, né? Sim. Mostrar algumas outras coisas que não são todos que fazem. Isso funciona muito pra mim na odontologia. Principalmente na DTM, né? Eu faço muitos procedimentos guiados por ultrassom. Até em consultório. E mostrar pros outros dentistas onde eu posso ajudá-los. Perfeito. Então, nesse sentido, é algo que eu bato muito nessa tecla. Não só de mostrar para os pacientes o que eles devem ou não fazer. Porque o que me incomoda um pouco nos profissionais o oftalmo fala que você tem que ir 1 a 2 vezes por ano nele. O dermato também, o cardiologista também, o dentista também. Você não faz mais nada, né? Você tem que ter alguma ordem de prioridade na sua vida, né? Então, quando todo mundo fala assim, não, você tem que vir aqui de tanto em quanto... Beleza, você até tem. Mas eu acho muito difícil, no mundo que a gente vive, a gente ir em todas as especialidades de forma preventiva. Eu vou ficar toda semana indo numa especialidade nova. Então, é muito mais mostrar algumas coisas para o paciente observar e como ele pode, muitas vezes, fazer alguns hábitos. Por exemplo, né? Eu sempre posto, eu tenho meus adesivinhos lá do desencoste seu dente, os dentes, etc. Então, muito mais focado em até o paciente conseguir fazer uma prevenção sozinho, observar algo que ele faz, que ele nunca tinha pensado. Porque muitas vezes a gente trava os dentes e não observa isso, né? Às vezes a gente só tá concentrado, estressado, e a gente tá ali apertando, fazendo academia, fazendo musculação. Nossa, eu faço isso direto, sem perceber. Aí depois eu paro e falo, ai, nossa, tá doendo, tá dolorido aqui, né? Tá dolorido, eu tô com uma fadiga, eu vou comer uma coisa mais dura. E não necessariamente isso vai ser uma disfunção severa, né? Às vezes é só uma mudança de hábito que vai levar a uma melhora. Então, eu não quero todos os pacientes na clínica, né? Indo lá porque, claro, vou recebê-los muito bem. O negócio não é esse. É que muitas vezes uma informação já gera um resultado positivo, né? Eu quero os pacientes comigo que realmente precisem daquele tratamento, né? Vão ter um benefício real, né? Sim. Daquilo ali. Não, perfeito. Vamos seguir um pouco então nessa parte de redes sociais. Eu queria te perguntar se teve, na época, você sentiu... Tem muita gente que tem um pouco de medo de começar ali a postar o dia a dia, se pra você foi natural, se você teve algum amigo, começou a brincar, blogueirinha, alguma coisa assim. Como que foi isso pra você? E qual foi o impacto para os seus empreendimentos que você, né, a clínica e tudo mais? Olha... Eu acho que nunca tive esse rótulo, assim, que muita gente sofre, né? Pelo menos não me lembro. Se tive também, não me marcou. Tipo assim, se tive, não me lembro, não me impactou, porque não tô nem aí. Eu sempre gostei, assim. Eu lembro que lá em 2014, ninguém ficava postando muito isso. Eu lembro de postar o café, sabe? Que eu posto até hoje. O meu café era no copinho de plástico, em frente à faculdade. Então, eu já gostava de postar algumas coisas nesse sentido. Então, só evoluiu de uma forma um pouco natural. Mais natural. Eu nunca cresci muito nas redes sociais. Isso nunca foi também uma meta. Investir nisso. Viralizar, sabe? Era muito mais fazer
o que eu já fazia no online, como viagens, que na época, quando você é da graduação, no início, que você tá ali postando suas férias e isso não é tão impactante, né? É mais pro seu círculo de amigos. Acho que foi mais abrir e receber algumas pessoas, né? Mas o que às vezes não me assusta de uma forma ruim, tá? Mas me assusta alguém que nunca me viu na vida. Né, que às vezes sabe de alguma coisa, né? Sim. Porque assim, eu gosto muito de café. Então eu posto muito café. Então alguns pacientes, algumas pessoas falam, já comentam, já brincam com isso. E eu falo assim, gente, nossa, a pessoa às vezes me conhece de... Claro, não muito, mas alguns detalhes superficiais que você pensa. A pessoa parece que tá próxima de você ali, né? Que ela conhece o dia a dia, conhece algum hábito que você... Pois é. Que você gosta. Pois é. Pois é. Então, isso às vezes, né, me impacta. Mas o que trouxe pra mim foi isso, né? Foi a minha rede de networking offline mais estabelecida. Eu conheci alguns outros profissionais. Por exemplo, eu hoje mando praticamente todos os meus pacientes de ressonância da articulação para Fernanda Miraldi laudar. Ela é radiologista, médica radiologista, especialista em cabeça e pescoço. Legal. E é um laudo completamente diferente. Perfeito. E foi através de um outro cirurgião postando e marcando ela. E eu entrar em contato, assim, quem é ela? Né? E aí a gente... Marquei um café com a Fernanda. E assim as coisas vão evoluindo. E hoje eu tenho uma rede de profissionais que eu confio muito. E que eu consigo não ter mais problema com laudo de ressonância. Eu consigo discutir um caso pelo WhatsApp. Eu consigo criar um ambiente muito benéfico para o meu paciente. Sim, perfeito. Porque eu tenho um diagnóstico mais preciso. E eu tenho profissionais que eu confio para seguir. E, vamos lá, seguindo agora pro finalzinho, eu quero pegar esse gancho no que você falou. De você conquistar pessoas, estar num ambiente. Eu acho que esse foi uma das coisas que eu sempre quis, assim. Eu sempre, né, quando eu tava, enfim, durante a minha formação, eu pensava assim, cara, eu só quero estar perto e trabalhar com pessoas que eu realmente admiro e que eu confio. E eu acho que você conseguiu isso, né? Pelo que você tá falando, você fala, cara, eu posso mandar um laudo pra uma pessoa que eu tenho certeza que ela vai laudar bem. Você tem acesso a pessoas que você confia e essas pessoas confiam em você. Então, eu queria saber, assim, se você pudesse deixar uma mensagem pro pessoal que tá começando, tá formando agora, que tá ali formando na residência e que talvez quisesse ter, né, toda essa mentalidade que você tem desde muito nova, o que você sugeriria para eles? Qual o primeiro passo para eles começarem a ter essa rede de networking que você conseguiu construir? Conversar com as pessoas. Perfeito. Às vezes você tá do lado de alguém e você não conversa, né? Amei. Tá. Isso é a primeira coisa, né? Então, por exemplo, a gente tem uma amiga em comum, a Giovana. Eu fiquei mais próxima da Giovana porque ela formou com amigas minhas de infância. Eu mandei um WhatsApp pra ela. Falei assim, Giovana, tudo bem? Pelo que você posta nas redes sociais, acho que a gente pensa parecido. Vamos almoçar um dia? Adoro. Eu amo fazer isso. Então, sim, assim eu fui criando amizades, né? E profissionais. Por outro lado, a postura que a gente tem. Sim. Você pode ter uma cara jovem, porque você é jovem, né? Sim. Né? Mas assim, eu ia desde o R1 de salto pra residência. Perfeito. Meu pé ficava com bolha, mas tudo bem. Claro, você não precisa de salto, né? Mas eu ia com uma postura de profissional, de cirurgiã. Eu nunca fui com Eu sou uma menina que tá chegando, uma coisinha de lacinho não. rosinha, nada contra o lacinho rosinha, mas talvez aquela purpurina ali não caiba, né? Então, a postura, eu sempre fui maquiada. Perfeito. Você não precisa estar mega ultra maquiada, mas, né, um rímel e uma base já fazem muita coisa, né? A minha necessidade ficava no carro, porque às vezes era no sinal, Sim. mas eu já tinha ali. Então, assim, a postura e você passar o conhecimento. Então, por exemplo, eu tenho uma paciente que eu operei ano passado, uma médica. E eu tenho certeza que ela confiou em mim. Não só pela indicação do cirurgião que me mandou. Tá. Mas porque ao conversar com o reumatologista dela, eu mostrei um conhecimento que eu mostrei a nossa conversa pra ele. E quando ela leu a nossa conversa, ela falou assim, pode marcar cirurgia. Legal. Porque você mostrar que você... É claro, né? A gente tem que mostrar... a gente não pode ser só bom, a gente tem que mostrar ser bom. Mas para isso a gente tem que
estudar, né? A gente Sim. precisa ser bom Precisa primeiro. ser bom de verdade, Você não precisa né? só mostrar. Exato. Isso, pra mim, é uma das grandes coisas das redes sociais. Como tem de tudo. Sim. Os bons profissionais precisam estar presentes para mostrar que existe um caminho, né? Sim. Você pode até documentar o seu caminho lá, que foi o que a gente fez. Exato. Né? Exato. Mas você tá passando por ele, Perfeito. né? Então, você tá sendo forjado no caminho, Aham. né? Mas você precisa mostrar uma postura profissional até durante o caminho. Total. Então, você mostrar uma postura profissional, você fazer amizades nesse sentido. Outros amigos, eu fiz um café em frente à faculdade. Eu tava sozinha tomando café, outra residente sozinha tomando café. Aí já sentava junto e já fiz. Foi assim que a Patrícia, que é minha anestesista hoje, a gente ficou muito mais amiga. Legal. Então, assim, foi assim que eu fui construindo uma rede. E perguntando pra todo mundo, né? Mandando mensagem, sendo cara de pau mesmo. E mostrando que, assim, olha, não só eu gostaria de receber pacientes, como eu gostaria de mandar pacientes. Eu queria que a gente não tenha... Na época, né? Não tinha eles ainda. Sim, mas... Mas eu já queria ter pra quem indicar quando eles chegassem. Perfeito. Eu já queria ter aquela rede né? Era uma pré-estabelecida, né? Perfeito. E eu faço muita questão de ajudar os meus pacientes a buscarem esses profissionais. Perfeito. Então, muitas vezes eles me mandam mensagem: você conhece uma especialidade X? Não sei, mas a fulana, né, a Ana, a Giovana podem conhecer. E eu mando a mensagem. Às vezes, nessa, eu já consegui outro profissional que vai conhecer meu trabalho e vice-versa. E vai indicar. Eu acho que assim, em resumo, se a gente pudesse resumir tudo que... As atitudes que você teve, tudo que você fez para conseguir construir todo esse sucesso que você tem, né? Sendo uma pessoa super nova e construir toda essa rede de networking foi... Cara, eu acho que conhecer pessoas, né? Eu acho que se a gente pudesse resumir tudo, o diferencial... Claro, não tô falando da parte técnica, gente. Sim, claro. Isso aí a gente tem que estudar, a gente tem que se dedicar. Mas conhecer pessoas ao longo da sua jornada, ter essa atitude de não ficar aqui sentadinha no seu lugar. Você expandiu, né? Você expandiu. Sim. Arrasou. Parabéns. Obrigada. Cara, foi muito, muito bom esse papo. Adorei. Amei. Gostou? Curtiu? Muito. Dava pra gente ficar aqui uma hora e meia. Acho que a gente ficava mais tempo aqui batendo papo. Não, a gente vai ter que fazer um episódio 2, porque ainda tem toda a parte da clínica e tudo mais que a gente quer conversar. Nossa, amei bater esse papo com você. É um prazer. E agora você vai pegar um voo, não é mesmo? Vou. já, a mala pronta. Chiquérrima. Então tá. Gente, deixa eu te dar. Todo mundo que vai vir aqui vai ganhar um caderninho. Ai, adoro o caderno. Eu amo também, Eu gosto de gente. escrever, Eu amo deixo na bolsa pra ter uma ideia, tem que escrever na hora, senão eu perco. É isso. Então vou deixar com você, Muito Laís. obrigada. Vai ficar na minha bolsa. Depois eu vou te dar um abraço, um beijo. Olha, foi um prazer receber você aqui. Prazer Queria que muito você meu. deixasse uma mensagem final pro pessoal. Como que foi? Enfim, pro pessoal que quer crescer na carreira, que quer ser bem-sucedido, que quer realmente construir o que você conseguiu construir. Eu tô construindo ainda. Né? A gente A gente deu tá sempre construindo. alguns passos, A gente né? tá sempre construindo. Eu acho que a gente nunca termina. Nunca termina. E eu acho que é isso que move a gente também, né? Mas eu acho que, só um parênteses, eu acho que a gente também tem que saber valorizar o que a gente já construiu. Claro. Porque senão a gente acha que a gente nunca chegou lá. Então, assim, Justo. você, uma mulher jovem, super bem-sucedida, com seus pacientes, que correu atrás, que fez tudo isso, a gente tem que saber um momento que a gente para e olha e falou, caramba. Já avançamos muito de onde a gente Já estava. avançamos muito, porque senão a gente nunca olha pra trás, a gente só olha pra frente, e a gente só vê mais uma montanha, a gente acha que a gente nunca chegou lá. Uma coisa que foi importante pra mim foi abrir mão de outras equipes. Boa. Então, quando eu saí da residência, eu tinha oportunidade de entrar em muitas equipes. Eu decidi não ir. Boa. Eu decidi criar a minha. Uau. Por mais que Razão. isso deixasse muitos dias ociosos no início. E eu olhar e falar, será que eu fiz a coisa certa? Será que ficar aqui olhando pro teto foi o certo? Será que não era melhor eu estar vinculada a pessoas boas e grandes no início? Então, claro que eu trabalho com outros profissionais. Não estou 100% dedicado só aos meus pacientes particulares. Tem alguns profissionais que eu auxilio. Mas estar
focada no meu consultório, na minha clínica, dos meus pacientes, e não nos pacientes dos outros profissionais, fez a diferença. Legal. De encurtar o processo. Arrasou. Eu acho que... Eu quero até deixar um relato pessoal. Fiquei até arrepiada aqui. Porque, cara, eu acho que esse não... Eu tive que falar muitos nãos também para conseguir fazer o que eu queria. E o caminho mais fácil... que sempre tinham me falado era me vincular a uma equipe, ser auxiliar e ficar como auxiliar. E eu falava, gente, mas, poxa, eu me dediquei tanto, eu estudei tanto, eu sei o que eu tô fazendo, por que eu tenho que esperar mais 10 anos? E eu acho que, assim, como você falou, pra mim, uma das questões muito importantes da minha carreira foi quando eu virei e falei, eu quero ser dona da minha equipe, eu vou ser a líder da minha equipe. Muito gostoso. Você escolheu o anestesista que você confia. Muito. Você tem a instrumentadora que já sabe não só os passos da cirurgia, mas a forma que você gosta de receber ali, né? De montar mesa, de material, de tudo mais. Você ter todo um ambiente voltado... Porque eu sempre quis ser a cirurgiã que me operasse. Sim. Né? Então, eu sempre tive o cuidado no pré e no pós-operatório que eu gostaria que tivessem comigo. Perfeito. Né? E eu também deixo meus pacientes muito à vontade nesse sentido. Porque eu falo assim, olha, eu preciso que você esteja confortável. Sim. Né? Eu faço uma piada, assim, uma brincadeira no consultório que é, ortognática não é apendicite, você não vai morrer, tá? Não é uma urgência. Você pode, daqui a 2 anos, escolher operar. Perfeito. Você pode amadurecer essa ideia. Mudar a sua face é algo muito importante. Sim. Né? Vai ter um impacto psicológico, psicossocial muito importante. Perfeito. Então, você precisa também querer estar à vontade de dar esse passo comigo. Sim. Porque eu brinco que, assim, a ortognática é um casamento, né? Eu fiz 1 ano casado com você. Então, a gente tem que estar junto. Sim. Né? Também tem outra coisa. Tem gente que precisa de mais tempo para isso. E tem gente que vai ser muito feliz e vai ter uma vida muito confortável sendo auxiliar. Mas eu não acho que são seus ouvintes. É uma escolha. Eu não acho que são seus ouvintes. Amei. Pelo contrário, né? Existem perfis de profissionais. Total. Né? E o perfil do profissional que quer crescer, empreender, porque você empreender não é só ter um produto digital. Não, gente. Porque não. abrir o seu consultório já é empreender. Não, então, isso é legal deixar claro, porque é exatamente isso. O pessoal acha que empreender, é criar um produto de... Gente, não. Quando você dá o primeiro passinho para decidir captar os seus pacientes, isso já é empreender. Você tá ali na sua salinha, que seja sublocada, você já tá empreendendo, gente. É porque o pessoal mistura as coisas, né? Eu acho que esse termo de empreendedorismo, ele é muito novo dentro da medicina, é mais novo do que eu acho que é do odonto. Eu acho que vocês já estão acostumados, vocês sempre tiveram, não sempre, mas vocês já estão acostumados a ter consultório. Acho que o médico ficava um pouco mais refém aqui do... Existia o médico daquele hospital, daquele né? hospital. Ficava aí, alguns hospitais tradicionais do Rio de Janeiro tiveram. E essa é um formato da medicina e da odontologia que foi mudando, né? Foi necessário se reinventar. É isso. Laís, queria te agradecer. Muito obrigada. O prazer foi todo meu. Muito obrigada. E, bom, pessoal, queria então agradecer vocês que estiveram aqui com a gente. Não esqueçam de se inscrever aqui no canal e até o próximo episódio.